Durante o jantar em família com meus pais, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Levante-se e vá embora agora. Não diga nada aos seus pais. Decidi obedecer e foi assim que descobri o que estava por vir. No dia seguinte, a polícia bateu à porta deles. O mais estranho foi o quão normal tudo parecia antes de acontecer. Eu não esperava abraços ou acolhimento ou qualquer coisa muito dramática, mas também não esperava o que realmente aconteceu e, olhando agora, esse é provavelmente o pior tipo de armadilha. Quando tudo parece normal, você baixa a guarda. E é aí que te pega. Entrei e minha mãe já estava me chamando da cozinha. Estamos prestes a servir. Entra, entra. Como se eu estivesse atrasado para uma comemoração. Meu pai se levantou da cadeira assim que entrei na sala de jantar meio segundo devagar demais. Como se não tivesse certeza se nos abraçávamos ou apenas acenávamos com a cabeça. Nós só acenamos. Clássico. Minha irmã já estava sentada, rolando o feed no celular com aquele ar de indiferença casual que ela dominava desde a adolescência. Olhou para mim apenas o tempo suficiente para me reconhecer, depois voltou ao mundo dela. Tudo bem. Eu não tinha ido ali para impressionar ninguém. A mesa estava posta. Minha cadeira, puxada. Um copo me esperava. Suco de cranberry, como sempre. Sem nenhum toque natalino, sem enfeite de Pinterest, só o suco. Que eu costumava gostar. Minha mãe sorriu como se estivéssemos jogando algum tipo de teatro de família feliz. Você ainda gosta de cranberry, né? Assenti. Eu não tomava fazia meses, mas não ia começar uma conversa por causa disso. Sentamos. Serviram. A comida era básica, frango, batatas, algum prato com vagem que meu pai ainda fingia gostar, mesmo todo mundo sabendo que ele não gostava. A conversa era leve. Como vai o trabalho? Ainda morando no mesmo apartamento? O trânsito essa semana tá impossível, né? Eu respondia. Sorria. Até ri quando minha irmã contou de uma colega que ficou presa nas portas giratórias do prédio dela. Não porque fosse engraçado, mas porque eu sabia interpretar essa versão de mim mesmo. O quieto. O constante. O que não causa problema. No meio de uma reclamação do meu pai sobre obras na cidade, senti o celular vibrar no meu colo. Olhei embaixo da mesa, sem pensar. A mensagem era curta. Sem nome. Nenhuma pontuação além dos pontos finais, como se alguém estivesse tentando muito não soar em pânico. Levante-se e vá embora agora. Não diga nada aos seus pais. Fiquei olhando para aquilo. Depois li de novo. A sala continuava existindo ao meu redor. Minha mãe assentia com a cabeça para alguma coisa que meu pai dizia. Minha irmã mastigava. Foi um jantar de família perfeitamente normal. E, ao que parecia, eu deveria fugir dali como se fosse uma cena de crime. Mas eu não me mexi. Não de imediato. Poderia ser mil coisas: uma pegadinha, número errado, golpe, ou o início de algum experimento psicológico bizarro que eu nunca autorizei. Mas não era nada disso. Não sei como eu sabia. Eu só sabia. Já volto, eu disse, empurrando a cadeira para trás. Só vou ao banheiro. Ninguém questionou. Ninguém sequer levantou os olhos. Peguei meu celular e subi as escadas. O banheiro do andar de cima era o único com uma porta que trancava de verdade, sem emperrar. E também, porque se alguém quisesse ter uma conversa privada naquela casa, definitivamente não ia ser no térreo. Tranquei a porta, me sentei na beirada da banheira e fiquei encarando a mensagem de novo. Então apertei o botão de ligar. Chamou uma vez. E uma voz atendeu. Você ainda tá aí? Quem é? É o Mark. Mark. O namorado ou ex da minha irmã. Era difícil acompanhar o status dos dois. O que diabos está acontecendo? Perguntei. A voz dele estava baixa, tensa, como se ele estivesse em algum lugar onde não devia estar. Você precisa sair daí. Agora. Levanta, sai andando. Não bebe nada. Só vai. Não toma o suco. Minha boca ficou seca. Eu ainda não tinha tocado no suco.
Ainda. Por quê? Eu não posso explicar. Só confie em mim, por favor. Que história é essa? Por que você tá me ligando? O que tá acontecendo? Ele hesitou. Por favor. Só sai daí. Não até você me dizer por quê. Ele falou alguma coisa então. Eu não respondi. Fiquei ali, parada, mesmo depois que a ligação terminou. Tempo suficiente para sentir o frio do piso do banheiro passando pela minha roupa. Tempo suficiente para perceber que eu tinha uma escolha. E que, de certo modo, já tinha escolhido. Nota rápida: esta história é protegida por direitos autorais do canal do YouTube Thales Monk. Repostar, dublar ou alterar sem permissão continua sendo violação de direitos autorais. Obrigado por respeitar o trabalho criativo original. Agora, de volta à história. Ser a irmã mais velha não veio com cerimônia. Só com responsabilidade. Silenciosa, presumida, constante. Nós tínhamos 3 anos de diferença. Quando éramos crianças, nossos pais nos davam $5 por semana. Eu guardava os meus. Ela não. Depois de uns dias, ela já tinha gastado tudo em chiclete, canetas com glitter, ou qualquer outra coisa que fazia parte da economia do ensino fundamental. E aí ela olhava para mim. Era quando os adultos entravam na história. Ela já gastou tudo. Você ainda tem. Não seja egoísta. Foi assim que começou. Não como uma regra, mas como um padrão. Se eu economizava, esperavam que eu dividisse. Se minha irmã gastava demais, esperavam que eu resolvesse. No ensino médio, consegui um emprego de fim de semana numa farmácia, sou suficiente para comprar minhas próprias calças jeans sem precisar discutir com ninguém. Minha irmã, por ser mais nova, não trabalhava e ninguém esperava que ela trabalhasse. Mas, se queria algo a mais, adivinha quem era pressionada? Ela tá louca pra ver esse filme. Ela ainda não tem dinheiro próprio. Você tem. Meus pais ainda cobriam o essencial, mas qualquer coisa além disso virava problema meu. Quando fui para a faculdade, as coisas acalmaram um pouco. Eu estava ocupada, sem grana, e morando 2 estados distante. Minha irmã ainda estava no ensino médio, e por um tempo, senti que finalmente tinha conquistado algum espaço. Depois que me formei, consegui um emprego como desenvolvedora júnior. Salário inicial, benefícios básicos mal dava para pagar o aluguel e os empréstimos estudantis. Mas, para os meus pais, aquilo foi uma fortuna. Os pedidos começaram devagar. Você pode ajudar com a matrícula dela? Os livros estão caríssimos hoje em dia. Ela tá tão estressada. Minha irmã tinha começado a faculdade, algo vagamente ligado à área financeira. Ela não trabalhava, não fazia orçamento e, claro, nunca me pedia nada diretamente. Sempre era assim, ela pedia para eles, e eles pediam para mim. No começo, eu dizia sim. Achei que agora que eu ganhava meu próprio dinheiro, ajudar fosse parecer mais leve. Não foi. Quanto mais eu ganhava, mais eles pediam e nunca parecia que o dinheiro era realmente meu. Aí veio a questão do álcool. No início dos meus 20 e poucos anos, descobri da pior forma que meu corpo não lida bem com bebida. Meia dose e eu já apago. Uma vez, desmaiei depois de 2 goles de vinho. Desde então, nada. Nem champanhe em casamento. Minha família sabia, mas nunca aceitava de verdade. Você pode tomar só um pouco. Não seja tão rígida. Não é como se fosse alérgica. Eu dizia não, e eles reviravam os olhos como se eu estivesse apenas sendo difícil. Não era sobre a bebida. Era sobre como eu simplesmente não era levada em consideração quando eles queriam algo. Alguns anos depois, fui promovida a um cargo intermediário. Nada grandioso, mas um avanço real. Liguei para contar aos meus pais. A primeira coisa que minha mãe disse foi: que ótimo! E quanto você tá ganhando agora? Em seguida, será que você poderia ajudar sua irmã com o intercâmbio dela? Ela estava tão empolgada. Nenhum parabéns. Só o de sempre: pedir, esperar, repetir. Foi aí que parei de dizer sim. Não fiz discurso sobre limites. Só parei.
Nada de só dessa vez. Nada de tratar minha poupança como projeto coletivo. Talvez eu ainda pagasse um café aqui e ali, mas eu não era mais a patrocinadora dela. E então veio o silêncio. Sem ligações, sem mensagens, só o silêncio incômodo de uma família emburrada ao máximo. Algumas semanas depois, o silêncio se rompeu. Sua irmã precisa de ajuda. É sério. O número, $12.000. Não disseram para quê. Só que ela precisava, que eu podia pagar, que eu era a irmã mais velha. Eu disse não. Eles insistiram. Então liguei direto para ela. E foi aí que soube da verdade. Ela estava apostando. Tinha perdido feio. Devia dinheiro que não conseguia pagar. Agora trabalhava na área financeira e, se alguém descobrisse, a carreira dela estaria acabada. Não é só esse emprego. Ninguém contrata alguém com histórico de jogo nessa área. Se isso vazar, minha carreira termina. Perguntei se aquilo já tinha acontecido antes. Ela não respondeu. E não precisava. Eu disse, não. E não é só por agora. Não. Não é menos. É não. Passei a vida inteira te ajudando, eu disse. Mas isso eu não vou bancar. Não de novo. Nunca mais. Ela me chamou de fria. Disse que eu não entendia. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu realmente não entendesse mais. Ou talvez eu só tivesse parado de querer entender. Depois disso, eles me cortaram. 3 semanas de silêncio absoluto. E então, aos poucos, o retorno. Uma piada repassada pelo meu pai. Uma foto do quintal enviada pela minha mãe. Um TikTok da minha irmã, sem legenda, sem contexto. E, por fim, vamos jantar. Só a gente. Esperamos que você possa vir. Sem menção à dívida. Sem pedido de desculpas. Só, jantar. Convenci a mim mesma de que eles tinham aceitado, que finalmente entenderam até onde eu estava disposta a ir. E quando convidaram, eu disse sim. A voz do Mark não parecia dele. Estava baixa, sem emoção. Mas por baixo havia algo. Um nervosismo contido. É o suco, ele disse. Acho que colocaram alguma coisa. Álcool, talvez. Ou outra coisa. Não sei ao certo. Mas sei que estão contando que você vai apagar. Ao meu redor, tudo parecia parado. Azulejos brancos, o zumbido suave do ventilador, sons distantes de talheres batendo nos pratos lá embaixo. Eu não disse nada. Por quê? Houve uma pausa. Eles querem desbloquear seu celular. Usar sua digital. Acham que você vai estar desacordada. Que vão conseguir transferir o dinheiro e você nem vai lembrar depois. Ainda assim, permaneci em silêncio. Não reagi. Não ainda. Como você sabe disso? Eu ouvi. Não era para eu ouvir. E então teve algo na voz dele. Como se ele estivesse com medo. Como se não acreditasse que estava realmente dizendo aquilo em voz alta. Desliguei. Não porque acreditei completamente. Ainda não. Mas porque precisava das 2 mãos. Não voltei à mesa imediatamente. Fiquei parada diante da pia do banheiro, encarando meu reflexo. O rosto que me olhava de volta não parecia meu. Pálido demais. Calmo demais. Mandei-me respirar. Conferi o celular. Olhei para a porta. Pensei em simplesmente sair, ir embora. Mas não fui. Eu não sou feita assim. Se eles iam fazer aquilo, eu queria ver com os meus próprios olhos. Tudo estava igual quando desci, frango, talheres, sorrisos suaves. Voltei à cena como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de ouvir algo que mudava tudo. Sentei à mesa. Sorri. Peguei meu garfo. Eu tinha feito mais uma coisa antes de sair do banheiro, mas volto a isso depois. Minha mãe levantou os olhos. Tudo certo? Tudo sim, respondi. A dor de cabeça passou.
O sorriso dela durou um segundo a mais do que o normal. O olhar do meu pai ficou preso em mim um instante a mais. Minha irmã nem sequer levantou os olhos. Tentaram de novo com a bebida. Você nem tocou no suco, disse minha mãe, empurrando o copo de cranberry na minha direção. Vai esquentar. É o seu preferido, completou meu pai. Eu não respondi. Só olhei para o copo. Vermelho vivo. Doce. Inofensivo. Por um segundo, pensei que talvez eles estivessem blefando. Que o Mark tivesse entendido tudo errado. Que aquilo era só o velho padrão de novo, pressão, culpa, uma tentativa indireta de fazer com que eu abrisse a carteira. Mas aí olhei para os rostos deles. O jeito calmo demais da minha mãe. Os dedos da minha irmã, suspensos sobre o celular, como se estivessem esperando algo. Peguei o copo, inclinei levemente na minha direção e dei um sorriso contido. Tem o mesmo gosto de antes, falei, e não bebi nada. Mais tarde, perguntei sobre um barulho. Alguém chegou na garagem? Todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Foi aí que deslizei o copo por baixo da mesa, inclinei-o devagar e deixei o suco escorrer para o carpete. Não tudo só o suficiente para parecer crível. Ele foi absorvido rapidamente, sem respingar. Apenas uma mancha que ninguém notaria até muito depois. Limpei a borda do copo com o guardanapo, coloquei de volta na mesa e endireitei a postura. Então comecei a atuar. Não era novela mexicana, só o bastante. Piscar mais devagar, os braços mais pesados, a voz mais baixa. Levei a mão à testa. Não sei. Tô me sentindo estranha, cansada. Minha mãe se inclinou com aquele olhar de doçura e preocupação, como se estivéssemos jogando um novo jogo agora. Você tá bem? Sim, respondi. Só meio zonza. Acho que preciso me deitar um pouco. Ninguém hesitou. Me ajudaram até o sofá com todo o cuidado do mundo, como se eu fosse algo frágil. Como se fossem cuidadores. E não ladrões. Deitei, fechei os olhos e tentei ignorar o quanto meu coração batia rápido. Respira fundo. Devagar. Não reage. A almofada sob meu ombro estava quente. Alguém colocou um cobertor sobre minhas pernas. E então ouvi. Ela tá dormindo? Sussurrou minha mãe. Tá apagada, respondeu minha irmã. Beleza, disse meu pai. Vamos fazer isso rápido. Ouvi o som do meu celular sendo pego. E então algo pior. Dedo se enrolando na minha mão. Meu polegar sendo levantado com cuidado, mas com intenção. Minha pele sendo pressionada contra o sensor. Uma pausa. Depois, a vibração sutil. Desbloqueado. Havia algo silenciosamente horrível naquilo. A coordenação casual. O fato de que não hesitaram. Eles simplesmente fizeram. Pronto, sussurrou minha irmã. Entramos. Mais toques. Sons de números sendo digitados. Número da conta, murmurou meu pai. Tá tudo salvo aqui. Quanto vamos transferir? Perguntou minha mãe. Não tudo, disse ele. Só o suficiente para resolver. Resolver o quê? Mantive a respiração calma. Mantive os olhos fechados. Ela nem vai perceber, disse minha mãe. Se der tudo certo, vai achar que foi ela mesma que fez a transferência. Eu falei, disse minha irmã. Ela sempre apaga depois de beber. A gente só precisava que ela dormisse. Estava dito. Os três, juntos. Uma batida, uma pausa. Tá pedindo código, disse minha irmã. Código? Minha mãe perguntou. Verificação em 2 etapas, murmurou minha irmã. Ela mudou. Meu pai soltou um palavrão abafado, um suspiro irritado. Tenta outro aplicativo. Mais toques. Ainda tentando. Mesma coisa. Tudo travado. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Deixa o celular onde estava, disse minha mãe. E foi o que fizeram. Sem desculpas. Sem dúvida. Sem arrependimento. Esperei.
Dei espaço para eles se sentarem de novo, se acalmarem, se convencerem de que tinham feito certo. Então abri os olhos, me sentei devagar, pisquei como alguém despertando de um cochilo leve. Desculpa, falei. Não sei o que foi isso. Parece que apaguei por um instante. Eles me olharam como se não soubessem o que estavam vendo. Tem certeza que tá bem? Perguntou meu pai. Tô sim, respondi. Acho que só preciso de um pouco de ar. Peguei meu celular, segurei como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de ser usado contra mim. Na verdade, acho melhor ir para casa. Tenho que trabalhar cedo amanhã. Eles assentiram. Sem protestos. Sem convite desconfortável para me acompanhar até a porta. A despedida foi um simples coro murmurado de: obrigado por vir. Chega bem em casa. Avisa quando chegar. Como se não tivéssemos acabado de atravessar uma linha da qual não havia mais retorno. Na porta, nos abraçamos como sempre fazíamos. Minha mãe, meu pai, minha irmã, um por um. Não foi planejado. Só aconteceu. Hábito. Tradição. Reflexo. E assim que começou, algo dentro de mim se partiu. O perfume da minha mãe, o tecido do casaco do meu pai, a mão da minha irmã roçando meu braço. Coisas normais. Coisas familiares. E agora, todas contaminadas. Senti aquilo subir pelo peito, um peso novo, que eu não fazia ideia de como carregar. É a última vez, pensei. É a última vez que abraço eles. Depois dessa noite, não há volta. Quase chorei. Não chorei. Mas quase. Dei um passo para trás, sorri como se não estivesse em pedaços. Obrigada pelo jantar, eu disse. Eles sorriram. Abri a porta e fui embora. Não contei o que sabia. Não perguntei o que tinham colocado no copo. Não disse uma palavra. Mas, antes de sair do banheiro naquela noite, eu fiz exatamente o que eles nunca imaginaram. Não bloqueei o acesso ao meu celular. Deixei a digital ativa, do jeito que eles esperavam. O que eu mudei foi o acesso ao banco. Adicionei autenticação em 2 etapas e não do tipo fácil. Verdadeira verificação. Algo que eles não poderiam burlar com meu polegar. Assim, quando tentassem transferir o dinheiro, o aplicativo registraria a tentativa, impediria a transação e deixaria um rastro. E então, configurei a gravação. Sem nenhuma luz vermelha piscando, nenhum ícone visível. Se eles vissem, não funcionaria. Mas eu sei como rodar áudio em segundo plano. Sem notificações, sem apps na tela, nada visível. Essa foi a parte que eles não entenderam. Eu trabalho com tecnologia. Crio sistemas para impedir que pessoas espertas passem a perna nas outras. E eu sabia exatamente o que eles deixariam escapar. Enquanto eles destravavam meu celular e tentavam me roubar, estavam se gravando fazendo tudo. Cada palavra. Cada tentativa. Tudo registrado. Eles achavam que eu estava inconsciente. Mas a verdade é que eu já estava um passo à frente antes mesmo de voltar para a mesa. Dirigi até a delegacia como quem vai ao mercado. Sem pressa. Sem tremor. Só firmeza. Estacionei, entrei, esperei atrás de um cara reclamando de multa de estacionamento. E então falei com a atendente atrás do vidro. Quero registrar um crime. Ela perguntou qual tipo. Me doparam, eu disse. E tentaram me roubar. Tenho a gravação. Ela piscou. Você sabe quem fez isso? Sim, respondi. Meus pais e minha irmã. Foi aí que ela parou de piscar. Me colocaram numa sala silenciosa, com um policial que não perguntou por que eu não fui ao hospital ou por que eu não estava chorando. Ele só ouviu. Toquei o áudio. Ele escutou tudo até o fim. Então perguntou. Você sabe o que eles estavam tentando fazer? Sei, respondi. Queriam meu dinheiro. Encaminhei o arquivo. Mostrei os horários, abri os registros do aplicativo do banco. Ele assentiu várias vezes, fez anotações, digitou lentamente num sistema que parecia ter uns 10 anos de atraso.
Isso é sério, disse. Eu dei de ombros. Foi, sim, eu respondi. Ele perguntou se eu estava bem, se tinha para onde ir, se precisava de apoio. Contei que já tinha ido embora. Era a primeira vez que eu registrava um boletim de ocorrência, mas eu não sentia medo. Não mais. 2 dias depois, meu celular vibrou. 3 mensagens e um correio de voz antes do almoço. A primeira foi da minha mãe. Você realmente denunciou sua própria família? Logo em seguida, o que há de errado com você? Não respondi. Minha irmã deixou um recado. A voz dela estava tensa, pequena. Foi só um erro. Você fez disso algo muito maior do que precisava ser. Meu pai ligou em seguida. Deixei cair na caixa postal também. Você acha que a polícia vai resolver isso? Ele disse. Você vai acabar com tudo. A gente não faz isso com os nossos. Respondi apenas uma vez por mensagem. Vocês me doparam. Tentaram me roubar. Isso não é família. É crime. Depois disso, bloqueei todos. Minha mãe, meu pai, minha irmã, os grupos, os contatos, até as emergências configuradas. Mudei meu número, atualizei meu testamento, congelei meu crédito por precaução. Achei que cortar relações doeria mais, mas não doeu. Foi como voltar a respirar depois de muito tempo. Eles não contestaram as acusações. Não depois da gravação. Não depois das tentativas de transações frustradas que batiam com o áudio marcado por horário. Não depois que o detetive disse. A gente pode fazer isso do jeito fácil. Tentativa de fraude, uso indevido de dados biométricos, conspiração, administração de substâncias sem consentimento. Os 3 juntos. A gravação disse tudo o que eu não disse. Eles pegaram liberdade condicional, 1 ano. Multas. Serviço comunitário. Ordem de não contato. Sem prisão. Mas ficou registrado. Eu não procurei. Não perguntei o que aconteceu depois. Mas as notícias chegam. Um primo por parte de pai comentou que venderam a casa. Algo sobre dívidas, custos judiciais, juntando o que sobrou. Ninguém na família se surpreendeu, só silêncio. Quanto à minha irmã, encontrei com ela uma vez, no mercado do outro lado da cidade. Ela não me viu. Ou talvez tenha visto, mas continuou encarando a prateleira como se ela tivesse algo importante a dizer. Estava de camiseta polo e colete, repondo papel toalha, evitando qualquer olhar. Acho que finanças não era mesmo a praia dela. Não falei nada. Só paguei minha massa e fui embora. O namorado dela? Ouvi por um conhecido em comum. Não éramos próximos, só alguém que ainda acompanha todo mundo pelas redes. Parece que ele se mudou algumas semanas depois que tudo veio à tona. Sem escândalo. Apenas fez as malas e foi embora. Tem coisas que não precisam de explicação, elas se explicam sozinhas. E eu? Não recebo mais mensagens pedindo ajuda. Nada de grupos de família, nem culpa disfarçada de obrigação. Eu trabalho, durmo, abro a geladeira e sei que tudo ali dentro foi comprado por mim, pra mim. Achei que cortar laços seria cruel. Mas só pareceu limpo. E aí? Você acha que eu fui longe demais ou ainda fui pouco? Comenta aí. Se inscreve para mais histórias.